A paz do Senhor, mulheres do reino. Então, nessa semana, a gente tá lendo o livro de Esther, dos capítulos 4 ao 8. E eu vou falar um pouquinho do início, né, que a gente leu semana passada. E a história de Esther é linda, né? E quanta coisa a gente tira pra gente, né, pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia. No capítulo 1, o 2 até o 3, o que me chamou bastante atenção foi que aqui a gente consegue confirmar aquela passagem da Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem. A gente entende que em tudo Deus tem um propósito. Deus é o que permite todas as coisas e em tudo ele tem um propósito e em tudo ele faz com que as circunstâncias cooperem, né, para o propósito dele. Aqui foi a loucura de uma rainha, né, que naquela época não poderia negar a um pedido do rei. E ela, não sabemos o motivo, mas cometeu essa loucura. E nesse momento, os propósitos de Deus entraram em ação, porque através dessa loucura, Esther vai ser colocada como a rainha, no lugar de Vasti, né? Então, aqui a gente pode confirmar e tirar para as nossas vidas que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aqui, no versículo 2, capítulo 2, o versículo 18, finalzinho, eu marquei assim, ó. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Eu entendo que Deus marca e nos sinaliza em algumas circunstâncias um momento onde o propósito dele vai começar a se cumprir. E eu marquei esse versículo aqui porque Deus falou comigo nesse sentido, que ele marca inícios de propósitos, inícios de histórias, então que a gente possa ficar atento. Às vezes vem uma situação conflituosa e a gente precisa lembrar que em tudo Deus tem um propósito e que aquele momento pode ser um marco de uma nova história em nossas vidas. Já pulando para o capítulo 4, que já é o início dessa semana, aqui eu entendo que Mardoqueu, ele entrou em desespero. E o que eu aprendi, tanto quando Mardoqueu se desesperou, rasgou suas vestes e entrou, né, chorou pelas cidades, pela rua, até que chegasse ao ouvido de Esther, né, seu desespero, eu entendo que a gente também precisa externar as nossas dificuldades. Eu creio que não para todo mundo, mas para pessoas que possam nos ajudar. Muitas vezes a gente guarda para a gente, né, os nossos problemas, os nossos conflitos e não temos a ajuda, né, das pessoas que podem nos ajudar, pessoas às vezes mais velhas, pessoas que estão em lugares, né, que podem nos salvar, nos dar a mão. A gente sabe que Deus em todo tempo nos ajuda, que Deus sempre está nos vendo, mas às vezes Deus quer usar outras pessoas que Ele preparou justamente para esse momento. Foi aí que aqui eu marquei o versículo. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha, que está no capítulo 4, versículo 14. E aí eu até no dia me perguntei, será que eu tenho me posicionado para esse momento e para esse lugar? Esther estava ali, né? Mardoqueu chamou a atenção dela. Será que não foi para isso que Deus colocou ali o início do propósito de Deus através da vida de Esther? E quantas vezes a gente se depara com situações ou até de outras pessoas e que Deus às vezes até fala com a gente uma forma de auxiliar essas pessoas, mas aí vem o medo, a insegurança, a dúvida e a gente passa, né, batido e não ajuda as pessoas. Então, nesses momentos que às vezes a gente fala, será que eu tenho que fazer isso? É bom ficar com essa pergunta, será que não foi para isso que Deus te trouxe para esse momento? Já passando
capítulo mais para frente, capítulo 5, capítulo 6, já começa a falar dos planos de Amã, né? Do que ele estava tramando. E quando Esther soube desses planos, né, já que Mardoqueu já tinha falado para ela, quando ela entendeu que Amã estava numa posição alta, elevada no reino também, ela começou a agir com sabedoria. Esse livro não cita o nome de Deus, mas aqui a gente entende que os princípios de Deus são vividos através desse povo, né, do povo do judeu ali, do Mardoqueu, de Esther. Por quê? Porque eles estavam fora da terra deles, né? Mas, certa vez a gente até comentou na escola dominical que mesmo pessoas que não professam a Deus como Jesus como Salvador, não entendem a questão da salvação, da vida eterna com Cristo ou fora dele, se essas pessoas cumprem princípios, as bênçãos que Deus promete pelos princípios vêm na vida delas. E aqui era o povo de Deus, e mesmo que nesses momentos eles não tenham citado o nome de Deus, não tenham orado a Deus, eles estavam ali cumprindo princípios de Deus. Tanto é que Esther fez o jejum coletivo, né? Para poder receber, para poder ter sabedoria, ter clareza naquilo que ela deveria fazer. Então, Esther aqui agiu com sabedoria e com fé. Através do jejum, ela chamou para si, eu acredito que ela recebeu de Deus a direção para que ela fizesse a coisa certa. Aí já no capítulo 8, o que Esther, né, decidiu. Primeiro ela fez um banquete, do 7 para o 8, ela fez o primeiro banquete. No primeiro banquete ela não fez o pedido dela. No primeiro banquete eu entendo que ela veio preparar o terreno, né? Preparar ali o momento certo, agradar o rei, trazer, né, com que o rei tivesse mais benevolência em favor dela, para que depois ela viesse e fizesse o pedido. Quando ela já vai dar o segundo banquete, o rei já tá com o coração já amolecido, né, por aquilo que ela já tinha feito. Eu creio que ela preparou as comidas que o rei gostava, da forma que o rei gostava, as bebidas que o rei gostava. E aqui, nesses dias, quando eu li, veio muito ao meu coração a pergunta de o que a gente tem preparado, né, para o nosso Deus. O que a gente tem feito para agradar Deus, como a gente tem se colocado diante de Deus. Eu creio que Esther ali, mesmo sendo um homem, mas ela entendia a autoridade que ele tinha e ela entendia que ele poderia ajudá-la, né, nesse desespero, nessa preocupação, nessa aflição que ela estava tendo. E eu creio que Esther se preparou, eu creio que Esther se vestiu, ela já era muito bonita, mas ela vestiu a sua melhor roupa. Às vezes, se ela soubesse que o rei gostava de tal vestido, de tal perfume, foi assim que ela se preparou. E o que veio para mim, que o Espírito Santo falou muito comigo, foi isso. Como a gente tem se preparado diante do Senhor, mesmo quando a gente vai fazer as petições, mesmo quando a gente vai pedir do Senhor um socorro, um auxílio, uma ajuda, como a gente tem se colocado diante dele. Muitas vezes a gente se coloca na posição de vítima, muitas vezes a gente se coloca como perdedora, muitas vezes a gente se coloca como coitadinha. E isso não agrada ao Senhor, né? O que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado. É um espírito que entende as nossas falhas, é um espírito que chega para o Senhor entendendo mesmo que Ele nos conhece em tudo. E a gente se posiciona, a gente se prepara, a gente tem que receber e tem que ver em Esther isso. Ela se preparou, ela se colocou diante do rei para fazer um pedido que ela sabia que ele poderia ajudar. No caso, seria o único que poderia ali ajudá-la. E ela fez o seu pedido. Ela demonstrou também aqui pela segunda vez a necessidade dela, né? O desespero, a preocupação que ela tinha. Só que diferente de Mardoqueu, ela não chorou, não se lamentou pelas ruas, ela foi na pessoa certa
e fez até perguntas, né? O que o Senhor faria com uma pessoa que declarasse matar a rainha e o povo dela? Então, ela agiu com muita sabedoria e com muita firmeza também. Então, o que Deus ministrou no meu coração foi isso. Como também a gente tem se apresentado. É necessário que a gente tenha pessoas de confiança para poder falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas. É necessário a gente se preparar. É necessário a gente entender que Deus tem princípios a serem cumpridos, né? E é necessário a gente também se apresentar ao nosso Deus como um banquete, com as nossas melhores vestes ou com a nossa melhor verdade, com o coração quebrantado, com o coração entendendo quem é Deus e sabendo que Ele nos conhece acima de todas as coisas. E mais uma vez, Deus mostra através da vida de Esther, da história de Esther, que Ele pode abrir uma porta, mesmo que esteja fechada. Nesse caso, ele abriu até outra porta, porque o decreto do rei não poderia ser revogado. Só que Deus mostrou para Esther, Deus mostrou através do rei um novo decreto que poderia ser feito. Vocês podem se defender, vocês têm esse direito. Então, muitas vezes, a porta que a gente pede para Deus abrir não pode mais ser aberta, mas com certeza outra porta de saída, uma nova vitória, às vezes de uma forma que a gente não sabe, que a gente não imagina. Deus vai vir com socorro para as nossas vidas.